Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre modelos de resultados potenciais. Isso aqui é uma aula que eu estava preparando aqui para a disciplina de tópicos especiais em Econometria 2 aqui na Universidade Federal do Ceará. Esse tópico ele é bastante importante, né, porque ele é introdutório das disciplinas de avaliação de políticas públicas. Então, mesmo para quem não é especialista na área, é um conceito que é importante ter em mente, né, para você poder imaginar como é que você fala em causalidade e principalmente em termos de avaliação de políticas. Então, quando a gente está falando em avaliação de impacto de um programa, a gente está falando em medir o que a gente chama de efeito causal do programa. Ou seja, a gente quer saber se uma determinada intervenção, que a gente está chamando aqui de programa, ela está afetando um conjunto de variáveis, no sentido causal, está causando a mudança dessas variáveis. Mas como é que a gente faz para poder saber ou determinar se determinado impacto ele é ou não causal? Então, para isso, a gente precisa desenvolver um arcabouço, um conceito do que é causalidade. Então, imagine que eu queira verificar o efeito de uma intervenção, um programa que eu vou chamar aqui de P, sobre uma variável de resultado de interesse que eu vou chamar aqui de Y. De forma bem simples, conceitualmente, eu poderia dizer que o impacto de um programa vai ser o resultado de um determinado indivíduo, ele tendo participado do programa, menos o resultado desse indivíduo não tendo participado do programa. Então, a diferença de resultados, né, entre esses dois vai me dar o impacto do programa. Então, a gente chamou aqui de delta, né, que seria o impacto causal do programa sobre a nossa variável de interesse y. Então, nada mais vai ser do que a diferença, né, de resultados aqui entre os dois estados, que a gente pode chamar de estado da natureza, né, em que o indivíduo ele é tratado e não tratado. Né? Lembrando que a gente está falando aqui especificamente do mesmo indivíduo. Em termos estatísticos, né, isso dialoga muito com o que a gente chamaria de inferência causal. Né? Então, inferir sobre a causa de determinada intervenção em uma determinada variável. Suponha que o nosso programa que nós estamos abordando aqui seja, por exemplo, um programa de formação profissional e Y seja a renda. Ou seja, nós estamos querendo saber se um determinado programa de formação está afetando ou não a renda dos participantes. Então, o impacto causal do programa nada mais seria do que a renda de um participante, tendo ele participado do programa, e a renda desse mesmo participante numa situação em que ele não tivesse participado do programa. Então, essa diferença seria o impacto do programa. Só que, obviamente, vocês conseguem ver que eu não consigo observar isso ao mesmo tempo. Esse é o que a gente chama de problema da inferência causal. Eu não consigo, ao mesmo tempo, verificar o indivíduo no estado de tratado e não tratado. Mas, se fosse possível eu medir o impacto para o mesmo indivíduo na situação de tratado e não tratado, ao mesmo tempo, essa diferença me daria diretamente o que seria o efeito do programa. E aí a gente pode confiar, né, que dado tudo mais constante, ou seja, todas as outras características iguais, a única diferença foi que ele participou do programa ou não, então eu poderia atribuir essa diferença de renda a ele ter participado do programa de treinamento. Então eu teria, de fato, uma conotação causal. Isso tudo no plano teórico, né, por enquanto. Como eu falei, então a gente não consegue medir, né, o mesmo indivíduo em dois estados diferentes. Se ele participou do programa, a gente só observa, né, o resultado com a participação. Se ele não participou, eu só observo o resultado sem ele ter participado. Eu nunca vou ter os dois estados ao mesmo tempo. Então, essa nossa analogia ela se torna pouco prática. Essa impossibilidade de eu visualizar o mesmo indivíduo em dois estados, né, diferentes é o que a gente vai chamar de problema do contrafactual. Né? Ou seja, como é que a gente pode saber o que teria acontecido com um indivíduo se ele não tivesse participado da intervenção? Né? Isso é uma abstração que a gente vai chamar aqui de problema do contrafactual. Então, voltando para a nossa fórmula que a gente apresentou, né, seria o y dado p igual a 1, né, que seria o y se que o cara participa do programa, eu consigo observar se ele de fato participou. E o y dado p igual a 0, eu não consigo observar se o indivíduo tiver participado do programa. Essa parcela da fórmula que é não observada, y dado p igual a 0, ela vai ser o que a gente vai chamar de contrafactual. Então, matematicamente, o contrafactual é o resultado dado a não participação do programa. A gente pode imaginar isso como sendo um resultado hipotético, né? O que teria acontecido com o indivíduo caso ele não tivesse participado do programa. Assim, para preencher essa lacuna, a gente vai ter que estimar o contrafactual, ou seja, estimar aquele valor que o indivíduo teria caso ele não tivesse participado do programa. Isso fundamenta todos os métodos, né, de avaliação que a gente vai ter. São formas diferentes de estimar o contrafactual. Note que se fosse possível encontrar um clone perfeito, né, do indivíduo em questão, a comparação também poderia ser possível, né, uma vez que eu simplesmente olharia os dois indivíduos. O indivíduo que participou do programa e o clone, né, que não participou. Então, comparando os dois resultados, eu conseguiria também aferir o efeito do programa. Esse clone perfeito no sentido de que todas as características desses dois indivíduos são iguais, exceto a participação do programa. Então, nesse caso, seria muito simples, né? Simplesmente olhando a diferença de resultados dos dois, eu conseguiria obter aí o resultado do programa após a intervenção. Contudo, né, isso é mais uma vez uma abstração. Eu nunca vou conseguir obter um clone perfeito, né, de ninguém. Então, a chave para a gente poder estimar o contrafactual vai ser, em vez de olhar para os participantes individualmente, vai se olhar para o grupo, né, o grupo de tratamento, o grupo que está participando do programa. Nesse caso, a gente pode recorrer a alguns resultados estatísticos para poder gerar dois grupos que sejam clones, né, sejam idênticos em média, certo? De modo que um possa receber a intervenção e o outro fique como um grupo de comparação. O que nos garante essa possibilidade, né, é justamente
o teorema do limite central. Eu vou deixar um card aí em que eu explico de maneira intuitiva o que seria o teorema do limite central. Mas em linhas gerais ele diz que se eu tiver uma amostra suficientemente grande, né, uma amostra aleatória, a média dessa amostra ela converge para a média da população. Nesse caso, por exemplo, se eu sorteasse os dois grupos, um grupo para receber a intervenção e outro grupo para ser o grupo de comparação, esses grupos, a princípio, antes do tratamento, eles teriam médias iguais. Como eu já adiantei, então, o grupo que participa do programa, a gente convenciona chamar ele de grupo de tratamento, enquanto o outro grupo, o grupo que não participa, seria o grupo de controle, né, o grupo de comparação. O grupo de comparação, né, o de controle ideal, seria então idêntico ao grupo tratado, certo? Exceto pelo fato dele não ter participado do tratamento, certo? De modo que, se eu observar o resultado para ele após o tratamento, eu conseguiria fazer uma inferência razoável de qual seria o resultado médio do grupo tratado na ausência do tratamento. Ou seja, eu conseguiria ter uma medida do contrafactual. Então, o desafio na avaliação de impacto vai ser identificar os grupos, né, de tratamento e controle que sejam idênticos, ou sejam comparáveis, né, perfeitamente comparáveis, e que, de modo que eu consiga, por meio da diferença entre eles, aferir o que seria o impacto causal do programa. Note que se os grupos são idênticos e a única coisa que os distingue é a participação do programa, eu tenho certeza que qualquer diferença de resultado entre eles vai se dever ao programa. Então essa é a estratégia que a gente costuma adotar, por diferentes métodos de construir esses grupos. Ainda no plano conceitual, né, algumas características que me garantem, né, que o grupo de controle seja válidas são essas aqui. Primeiro, que as características médias, né, do grupo de tratamento e do grupo de controle elas devem ser idênticas na ausência do programa. Ou seja, exatamente o que eu digo que o grupo de comparação, o grupo de controle, ele representa o que seria o nosso contrafactual. Note que essa hipótese ela não é diretamente testável, né, uma vez que eu não consigo observar o resultado contrafactual do grupo de tratamento. Então, na verdade, eu tenho que me cercar de outras garantias para poder inferir que esse resultado para o grupo de tratamento, de fato, representaria um bom contrafactual. Outra condicionante para que essa comparação seja válida é de que o tratamento ele não pode afetar também o grupo de controle, de alguma maneira, certo? Um exemplo clássico na literatura é os de vermífugos. Foi feito um experimento randomizado na África. A intervenção consistia em dar vermífugos para alguns estudantes e utilizar outros estudantes como grupo de controle. Só que o que acontece? O vermífugo, uma vez que a pessoa está imunizada, ela deixa de transmitir a doença, né? Então, acabou que mesmo o grupo de controle passou a ser beneficiado indiretamente. Dessa maneira, eu tive uma contaminação do grupo de controle. Então, a princípio, o que nós precisamos é que os grupos sejam isolados, né, e de modo que eu não consiga ter uma externalidade, né, do tratamento do grupo de tratado para o grupo de controle. E, finalmente, eu espero, né, que a mudança que ocorrer em função do tratamento seja a mesma se eu tivesse pegado o grupo de controle e aplicado o programa nele. Ou seja, que a alteração que eu observo seja a mesma, independente de qual grupo eu escolher para poder realizar o tratamento. Isso vai me garantir a comparabilidade perfeita, né, entre os grupos, de modo que aí sim eu consigo tomar a diferença dos dois e verificar o bom estimador para o nosso contrafactual. E é isso, pessoal. Então, a nossa ideia hoje era só apresentar alguns conceitos. Eu pretendo fazer mais vídeos, né, sobre esse assunto, em que eu vou mostrar algumas comparações que são normalmente feitas e por que elas não são adequadas na maioria dos casos. E também vou tentar formalizar, né, matematicamente esses resultados, certo? É isso, muito obrigado, até a próxima.